Daí, galerinha do meu canal, é o seguinte. Hoje tem mais uma. Hoje tem mais um episódio da série Desenhando do Zero. Hoje, cara, eu vou ensinar você o passo a passo de como desenhar um rosto realista do zero. De forma simples e prática. Sem mais enrolação, vamos direto, Paulo. Vai direto aqui, meu. Word aqui, só dar uma acelerada no processo. Já deixei pra dar um adiantado bem legal aqui, já deixei escrito no Word aqui só para explicando mesmo assim, depois de mostrar, para depois eu passar direto aqui para a folha, para onde eu vou passar uns exercícios específicos para você conseguir desenvolver a mão livre. Sem demais delongas, vamos lá. Cara, basicamente, eu vou dividir essa aula, deixa eu ver quantas partes que eu coloquei, em 5 partes. A primeira parte que você tem que entender é sobre a anatomia humana. Vai ter que entender como é que você faz para desenhar olho realista. Tá aqui. Vou colocar um exemplo de olho realista aqui em cima. Vai por aí, eu vou colocar um exemplo aí na tela. Cara, você está vendo um exemplo de olho. Que é nessa parte que eu dividi basicamente duas partes. A parte do sombreamento uniforme degradê para o centro, é basicamente isso. Não tem segredo quando você vai desenhar um olho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui na outra webcam que fica melhor. Eu estou perdido. Ó, lembra a parte que eu expliquei de fazer um sombreado uniforme para o centro? Por quê? Geralmente o olho a gente dá para dividir basicamente o esboço, que é nada mais é que o contorno do desenho, por exemplo, aqui ó, contorno do desenho. Aqui basicamente é o esboço. Depois a gente vai passar a primeira camada de grafites. Vai pegar, vai trazendo um sombreado uniforme para o centro. Sendo que nas bordas vão ser mais escuras para dar aquele aspecto de profundidade. Porque se você colocar pouco sombreada nas bordas, vai ficar aquele aspecto chapadão, que não vai ficar muito legal pro olho. Vai fazer tanto isso aqui na parte das bordas aqui, onde eu tô. E o centro aqui você vai pintar bem forte, que é a menina do olho. Aqui você vai puxar um degradê, puxando pro centro. Parte aqui de baixo também. Fazendo um degradê e deixando um branco aqui no meio. Basicamente, enxutamente, é isso a parte do olho realista. Vou voltar aqui. Tá? Desliguei o webcam errado, mas tá bom. Uma dica simples, cara, sobre cílios. Cílios são grossos. Pera, deixa eu ver aqui. Cílios mais grossos é unido quando delineado, sem perder a estrutura final. Como assim, Daniel? É o seguinte, ó. Cílios, tá ligado aqueles cílios quando a mulher passa aquele delineador que ele fica mais juntinho, mais grosso? Por exemplo, o desenho que eu já tinha tava demonstrado aqui. Ó, exemplo aqui. Deve ser mais grosso, mas sempre o princípio que sempre vai guiar os fios de sobrancelha, fio de cabelo, cílios e fio de barba, basicamente é o começo fino e o fim fino, independente do que seja. Porque quando você coloca o começo grosso e o fim fino, ou vice-versa, ele fica com um aspecto muito, muito artificial, que não dá bem entender do que é, e fica muito aquele aspecto artificial que ele fica resultando. Por mais que seja um cílio delineado, que você vai fazer um pouco mais grosso, tente trabalhar o lápis, sempre puxando. Só, o movimento do pulso, sempre puxando o mais fino que possível. Mais fino possível. Ó, vai puxando, vai engrossando aos poucos. Sem manter o começo muito grosso e o muito grosso. Sempre o começo e o fim. Por mais que ele tenha o delineado. Acho que tá entendendo.
botar aqui. Agora você já entendeu mais ou menos a parte do olho. Eu fiz um resumão. Eu tenho uma aula completa onde eu explico passo a passo de como fazer um olho hiperrealista de diferentes formas e forma simples e prática. A segunda parte é o nariz realista. Primeira coisa sobre anatomia você vai ter que entender. Nariz, geralmente, ele é igual ao olho. Ele vai variar de diferentes formas e ângulos de acordo com a sua imagem de referência. Então, sempre deve, por exemplo, você está dizendo a partir de uma foto. Imagina que tem uma foto aqui na minha mão. Você vai pegar e vai seguir sua imagem de referência como base para você fazer seu desenho. Exemplo prático. Geralmente a base do nariz é mais escura, com degradê trazendo para cima. Como assim, Daniel? Vou colocar uma foto de exemplo aqui melhor. A foto do nariz. Ó, perceba que a foto que eu coloquei tem a parte da fossa nasal, ou seja, a parte do nariz embaixo. A parte da base do nariz é bem mais escura que a parte de cima, porque aqui a parte geralmente tem aquela ondulação do nariz. Por exemplo, assim, ó. Essa parte aqui ele pega a sombra. O que você vai fazer? Você vai fazer o degradê ficando para cima. Sendo que na parte que começou a parte das fossas nasais aqui do lado, você vai começar a fazer o sombreado um pouquinho puxando para dar aquele efeito de 3D, sombreado realista. E aqui em cima, basicamente você vai fazer a parte da base do nariz aqui, igual tá aparecendo ali. E sombrear a parte das duas laterais aqui, ó. Por exemplo, essa lateral do lado de cá. Aqui você vai puxando. Basicamente é isso. Sombreado do nariz realista. Não tem segredo. Mas é mais treino e prática do que teoria, né? Porque ficar só na teoria não traz resultado. Igual você ler um livro e não aplicar nada o conceito que você entendeu. Você aprendeu, entendeu. Não vai adiantar nada. Vou colocar um exemplo de boca realista aqui. Para o nosso próximo assunto, só para agilizar um pouco mais o processo. O lábio superior é geralmente mais escuro do que o lábio inferior e tem um degradê suave no lábio inferior. Como assim, Daniel? Não entendi. Tá aparecendo um exemplo de boca aí. Um exemplo de boca que eu achei na internet com textura. Mas basicamente o processo é esse. O sombreado da boca, geralmente o lábio superior é mais escuro. E sempre atentando para não escurecer demais. O lábio inferior é um pouco com degradê suave, por exemplo, ó, até a parte da boca. Imagina que aqui é a parte da divisão da parte da boca. Lábio inferior. Vai fazer o degradê puxando. Vai deixar a parte em branco e vai fazer a mesma coisa a parte de baixo até do lado de cima. Nas laterais. Você vai fazer o sombreamento puxando assim. Você vai dar aquele efeito 3D. Basicamente é isso. Lembrando que há exceções. Por exemplo, você vai fazer um desenho realista com textura. Daí você vai ter que levar em conta ainda mais a textura. Mas isso é um assunto mais profundo. Que eu tenho uma aula também que onde eu explico textura realista em boca. Tá aqui no canal, é só procurar. Mas a visão geral eu já dei sobre o assunto. Mais aqui. Sobrancelha. Cara, a sobrancelha existem inúmeros tipos. Leve muito em conta a parte da genética, né, que vai dar formação. Mas basicamente dá para dividir a sobrancelha em três partes simples: o começo, o meio e a cauda. Vou colocar um exemplo prático de sobrancelha aqui. Okay. Exemplo prático de sobrancelha. Dá para perceber, ó, o começo, a parte do início. Geralmente os pelos vão estar bem mais para cima, ó. Assim, ó. Tá bem certinho aqui. Tá bem mais reto para cima. No meio, eles vão começar a cair mais pro lado, ó. No final, eles vão estar caindo sempre para baixo. Geralmente é isso. Há exceções. Sempre mantenha o pulso leve quando for traçar a parte dos pelos da sobrancelha. Por quê? Para evitar que gere aquele começo grosso e fim fino, diverso, igual eu já falei. Que é a parte dos borrões de pelo que eu gosto de falar. Agora eu vou colocar a parte da barba.
a barba e já volto pro cabelo. É o seguinte, a barba geralmente é feita de emaranhados de fios. Por exemplo, um monte de fios pequenininhos e curtos em diferentes formas. Ou quando tem uma, por exemplo, uma imagem de referência, quando, por exemplo, o cara tá com a barba penteada, bem bonitinho, delineado. Então é um pouquinho mais organizado, mas há exceções. Também eu prefiro deixar um pouquinho desorganizado porque ninguém tem praticamente se costuma ficar arrumando o fio da barba, preocupar com isso aqui. Realmente é o que é. A barba de idosos mesmo é o mesmo esquema. Mesmo esquema, só irá mudar a tonalidade e trabalhar com a caneta borracha para dar o efeito de luz. Mas primeiramente você tem que entender como é que faz o efeito de barba. Deixa eu filmar aqui na mesa aqui para ficar mais fácil. Seguinte, vou pegar um lápis B aqui só para te mostrar. Você dá para ver aqui, ó. Eita. É um adaptador ali. O que você vai fazer? Você vai pegar, vai treinar o movimento pulso, ó. Pequenos traços. Para baixo e para cima. A barba nada mais é que um monte de pequenos traços feito em camadas. Por exemplo, você vai fazer uma camada fina assim, separados. Dá pra ver melhor, hein? Eu abrir aqui no desenho aqui. Ah, não. Oh, meu Deus. Tá aqui uma fofoca. Pronto. Agora vocês vão entender. Não ficou muito balançando, dando foco automático, é meio ruim. Ó, vou fazer pequenos traços. Mais separados. Depois vamos fazer mais juntinho, só que um pouco mais forte. Também é bom trabalhar o peso de mão. Porque tem um exercício bom desenhar um círculo fazendo sombreado. Então você vai imaginar que aqui tem a sombra. Aqui tem o círculo, a sombra. A parte da sombra. Aqui você vai puxar o degradê até chegar aqui em cima de você, a luz. Tudo isso com o mesmo lápis. Esse exercício ajuda muito a controlar o peso de mão. Aqui você vai trabalhar com o peso um pouco mais firme na mão. Fazer os tons mais escuros da barba, por exemplo. Ó, vem um pouco mais pesada a mão. O jogo é esse. Você vai jogar com a mão fina, a mão mais leve, depois vai pegando mais pesado, vai fazendo por camadas os fios. Primeiro faz os fios mais finos, depois vai começando a marcar os mais um pouco mais escuros, igual tá na imagem, para depois chegar na parte dos fios mais escuros. A barba de idosa é o mesmo esquema, só que você vai trabalhar com graduações mais leves do grafite. Por exemplo, 2H, 2B, no máximo você vai pegar 2B. Para poder ficar bem claro mesmo o desenho. Depois você vai fazer a finalização com caneta borracha. Por exemplo, igual que eu fiz esse daqui do desenho do Steve Jobs. Foi um dos melhores desenhos que eu fiz no meu filme. Ó, agora eu passei verniz, dá pra ver melhor. Parte da barba dele, ó. Parte do fios. Ó, primeira parte dos fios, depois em caneta borracha. Mesmo esquema. Basicamente é isso. Né? Parte do cabelo. Cabelo. Cara, eu amo dizer cabelo.
Cara, quando você vai desenhar cabelo, cabelo é sempre um desafio para quando você vai desenhar. Por que um desafio, Daniel? É, por mais que você treine, você tem que estar em constante evolução. Porque o traço do cabelo ele é meio fino e preciso. Você tem que trabalhar muito peso de mão para poder ter um bom resultado. É um pouquinho mais chatinho. Mas nada que uma prática não consiga resolver. Como eu já tinha falado, cuidado com os com que para que os fios fiquem finos na passagem de tons. Igual eu acabei de falar. A parte da barba, ele também tem a parte de tons, a primeira camada de tons um pouco mais grossos, depois a parte mais escura. Mas sempre mantendo a parte do começo fino e o fim fino. Vou fazer um exemplo prático aqui melhor. Mas tem uma aula completa sobre isso, onde eu ensino o beabá de como fazer cabelo realista de forma simples e fácil. Aqui só vou passar um pouco mais rápido para dar uma noção mesmo. Só para não falar que eu fiquei muito sem um assunto branco. Prometendo enrolar tanto assim. Só filmar de novo aqui. Vamos trabalhar com uma gradação mais escura. Vou pegar essa minha lapiseira com grafite 4B aqui. Fazer um esboço. Uma mecha de cabelo aqui. Essa aqui é a mecha de cabelo. Vamos começar a fazer a primeira parte dos tons mais claros. Vamos começar puxando bem devagarzinho. Parte do claro. Isso, quando você tem uma imagem de referência, você vai se orientar por ela para ver onde que é a parte dos passagens de tons, onde que é a parte da sombra, onde que é a parte da luz, tons médios. Certo? Os traços aqui. Da cauda também. Repare que eu estou sempre fazendo um movimento de para ficar sempre começo e o fim fino. Agora eu começo a puxar o cabelo bem devagarzinho. Ele dá aquele efeito 3D mais em profundidade. Se eu deixar só os traços aqui, ele vai ficar meio chapado. Uma coisa aqui. Ó, alguns fios muito claro. Tirando com o peso da mão. Fazer por camadas. Faz a primeira camada bem leve, depois vem passar a segunda camada um pouquinho tons mais pesados, mais escuros. Depois vem escurecendo bem, mas vai trabalhando. Trabalhar uma camadinha bem escura, outra mais leve. Saindo. Você vai trabalhando com o peso da mão, por camadas. Mas sempre começa da parte mais clara para mais escura. Já deve ter entendido. Faço uma primeira camada bem de leve, faço um pouquinho mais pesado, depois um pouquinho mais pesado. Basicamente é isso. Vou acabar aqui para você ter uma noção mesmo, tá? Pega os fuminhos e esfuma. Os fuminhos é para deixar mais uniforme o grafite. Aí vem, calça com lápis. Pega uma caneta borracha, uma borracha normal. Você vai pegar. Caso eu usar essa caneta borracha aqui da 0.3 da Tombow, para fazer os pontos de luz aqui, ó. Cara, basicamente é isso. Já entendeu mais ou menos como é que funciona. Tá certo que não ficou aquela minha nossa, porque eu fico correndo, escorrendo muito.
Espera aí. Fiz muito rápido. Se você, quanto mais tempo você demorar no desenho, melhor ele vai ficar, porque você vai dedicar mais tempo para fazer detalhes sutis. E um desenho hiperrealista, o que que é? Nada mais é que um monte de pequenos detalhes que é a soma de todo o trabalho inteiro, toda aquela atenção, parte por parte do desenho vai formar a imagem completa. Por isso que dá aquele aspecto de foto mesmo, que parece que vai pular para fora da folha. Basicamente é isso, a parte do cabelo realista. Agora em proporções. Não, proporções. Vou dizer proporções. Segunda coisa, por que eu te dei essa parte de ensinamentos aqui, do que é boca, o que é olho, é para você ter uma noção geral do que vai acontecer. Porque agora eu vou começar a entrar mais a fundo na parte de como é que funciona o nosso cérebro, como é que ele aprende e por diante. Então, o segundo tópico para a parte de fazer esboço de desenho, basicamente tem tudo isso daqui que eu ensinei ali em cima, nariz, boca, olho, em diferentes ângulos. Por exemplo, você vai pegar o olho ali, vai pegar a imagem da internet, um olho olhando para fixo, assim, um olhando mais para baixo, para cima, para o lado. Vai treinar assim, tipo, todas as partes, nariz, boca, olho, sobrancelha, diferentes partes. Por quê? Porque geralmente o ser humano tem a parte do rosto que é cheia de músculos, de acordo com a expressão que ele está naquele momento ali, a posição eu gosto de falar como se fosse um membro, né? A parte do rosto. É um componente. Um componente. Por exemplo, a sobrancelha pode estar mais esticada para o lado, mais abaixada. Por exemplo, a cara de raiva. A pessoa pode estar sorrindo, pode estar mais séria, pode estar triste. Varia muito. Por isso que é importante treinar em diferentes proporções. Desculpa, em diferentes posições. Quando você não faz isso, você tem mais dificuldades. Geralmente, a única intenção de você treinar em diferentes posições é criar memória muscular. Eu já vou começar a explicar aqui como é que funciona essa parte. A memória muscular é através das células espelho. Porque células espelho são pequenos células que são responsáveis para recriar aquele movimento e transformar em processo de aprendizagem quando você evolui para o nível a mais. Sabe, sabe quando a pessoa boceja do teu lado e te dá uma vontade imensa de bocejar? Então, as células espelho que estão recriando aquele. Por isso que é tão importante você treinar muito o desenho. As células espelho vão transformar isso em memória muscular que vão te ajudar a melhorar os seus desenhos. Basicamente é isso. Para ter melhor controle dos movimentos para melhor precisão. Outro motivo para quando você treina muito. Quanto mais você treina, por exemplo, você viu, né, que o desenho é feito por pequenos detalhes sutis, por exemplo, um fio de cabelo, está mais à esquerda do desenho. Você vai recriar ele como sua imagem de referência, você vai precisar de precisão. E só acontece isso quando você faz o treino e exercícios de coordenação motora, para melhorar sua precisão. Detalhes sutis como poros, riscos na íris, ranhuros na boca, melhor controle sobre a posição dos fios de cabelo e barba. É o que eu basicamente já expliquei. Se você quer fazer um desenho hiperrealista, vai precisar gastar muito tempo fazendo detalhes sutis. Por exemplo, no olho. Ele é cheio de pequenos detalhes. A pessoa vai fazer detalhe por detalhe com calma. Na boca, vai pegar fazendo ranhuras. A ranhura da boca, passo a passo. Calma, parte por parte. Os poros do rosto inteiro, vai ter que fazer cada poro. Um trabalho é muito grande, mas no final o resultado compensa muito. Acho que já ficou bem explicado a parte de como é que funciona esse aprendizado. Agora vamos à parte de proporções. Cara, nada adianta você saber desenhar e não manter as proporções do desenho. Como assim manter as proporções? Isso daqui é a base. Por exemplo, se você vai construir uma casa, se não fazer uma fundação bem feita, a casa vai cair. Não tem segredo praticamente. Você vai ter que levar sempre a noção de proporção. Como assim noção de proporção, Daniel? Vou colocar um exemplo aqui que eu peguei de uma imagem do Photoshop, coloquei umas medidas aqui para dar uma orientação mais ou menos como é que funciona. Aqui.
É, coloquei essa imagem aqui. Por que eu coloquei essa imagem? Tá vendo que eu fiz algumas linhas vermelhas aqui para demarcar a parte da distância dos olhos, nariz, da boca e do queixo. Basicamente, a distância entre olhos é de um olho entre um olho e a distância do outro. Ou seja, quando acaba um e o começo do outro é a distância de um olho. Entre olho. A parte da distância do nariz é a parte de um olho e meio. Basicamente, você vai pegar a medida de um olho, vai pegar e vai marcar um olho, mas vai dar a ponta do nariz aqui, igual está aparecendo ali. A parte de distância da boca também é de um olho. Marcar a distância aqui, ele vai dar um olho certinho. A partir do meio da boca, você vai marcar a parte de um olho para dar aqui no queixo. Pegou ali de um olho, vai fechar a parte da distância do queixo. Basicamente é isso. Sempre vai levar essa consideração em proporção a mim. Porque se você errar as linhas dos olhos, do nariz e da boca, você errou praticamente o desenho. A pessoa nunca vai mudar a distância dos olhos, nariz e boca. É sempre vai ser essa. Vai variar a parte do contorno, do rosto, a parte do cabelo, posições e expressões, mas a parte dos olhos, sobrancelha, nariz e boca muda. Quando você, por exemplo, faz um desenho e não levou as proporções em consideração, você vai errar, porque não tem como não errar, porque o que dá forma ao ser humano é a parte do olhar, o nariz e a boca, ou seja, quase a face por completo. Isso que é da diferença quando a pessoa está iniciando, ela não se preocupa tanto com essa parte do desenho. Ela se preocupa tanto em deixar o mais igual possível, mas o que ele não entende é que a parte da fundação, por exemplo, você está fazendo uma casa, não dá tanto valor à fundação, você vai se arrepender para frente, porque depois você vai ter que voltar, vai gastar mais tempo repondo aquilo que você ignorou do que tivesse feito o que tinha que ser feito, podia estar bem compensado um tempo melhor. Basicamente é isso. Deixa eu ver o que mais sempre. Vou descer aqui. A quarta parte, a parte de técnicas para esboço. Para você tirar um esboço de forma simples e fácil, eu listei aqui as técnicas que eu conheço para poder tirar o esboço do rosto bem certinho. O que eu mais indico para você que está começando aí é a parte da técnica do grid. Mas faça exercícios para você ter uma memória muscular. Para quem que não sabe ainda o que é o grid é um monte de quadriculados que você faz na sua imagem de referência contra o papel final. Quadriculados da sua imagem de referência você vai copiar um por um. Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo de grid aqui. Um exemplo de grid. Vou pegar a imagem da internet. Tá vendo o cara tá desenhando o rosto de uma pessoa ali. Ele está copiando quadrado por quadrado da sua imagem de referência para o papel onde está desenhando. E essa é a parte do grid. Serve para te dar um auxílio. Por exemplo, quando você vai focar em desenhar só aquele quadradinho, é bem mais fácil que tentar fazer o desenho inteiro, encaixar as coisas na louca. Vou colocar outro exemplo das linhas antes de eu continuar. Linhas guia, linhas diretrizes e linhas auxiliares. Cara, é tudo a mesma coisa. Basicamente, são linhas que servem para te dar uma noção de proporção de desenho. Como assim, Daniel? Noção de proporção de desenho. Eu coloquei o exemplo aí. Achei um exemplo na internet, não interessa muito. Só para exemplificar a didática. Por exemplo, o cara traçou uma linha no meio da parte da face do personagem dele. A linha da sobrancelha, a linha do olho, a linha do nariz e a linha da boca. Essas linhas vão guiar a parte do contorno, rosto, personagem e a parte do cabelo. Igual eu lembro que eu te falei já hoje ali atrás, o que guia tudo é a parte das sobrancelhas, o olho, o nariz e a boca. Então, através da técnica das linhas guias, você faz isso mais na mão, não tanto copiado assim como o grid. Nada contra o grid, mas eu prefiro mais o grid porque a gente. É a margem
bem menor de erro. Por exemplo, ah, meu esboço não tá ficando tão bom. É porque a gente, ser humano, cara, a gente erra. Então, quanto menor for a margem de erro, melhor vai ser a parte do desenho. Para que isso aconteça, ou você diminui a margem de erro com um monte de quadriculados pequenininhos, para que você concentre em fazer aqueles quadriculados por um, ou você pega e usa diferentes técnicas para copiar em cima do contorno para ter o melhor desempenho possível, para não errar tanto assim. Errar normal, cara. A gente é ser humano. Aqui para baixo. Outra técnica para você conseguir tirar esboço é a parte da mesa de luz. O que é a mesa de luz? É como se fosse uma caixa com uma luz ou uma lâmpada de LED dentro, com vidro por cima. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Fica mais fácil a compreensão. Tadá, mesa de luz. Achei. Ó, essa mesa de luz aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua folha imprimida do desenho, vai colocar em cima da mesa de luz. Aí que você colocou em cima da mesa de luz, você vai pegar o papel onde você vai desenhar. Você vai colocar o papel em cima da sua imagem de referência que está imprimida. Aí você vai pegar um lápis, a mesa vai estar ligada, você vai ver o contorno, você só vai demarcando o contorno. O esboço através da mesa de luz. Basicamente isso. Ah, Daniel, usar a mesa de luz é roubar? Tecnicamente não. É uma técnica para até auxiliar, né? Igual eu te falei, nós somos seres humanos, nós erramos. Quanto menor for a taxa de erro, melhor vai ficar o desenho. Outra técnica, a parte do decalque. Já coloquei aqui um exemplo de uma folha de decalque para você entender. Folha de decalque. A folha de decalque basicamente é uma folha sulfite, você pode pegar. Você vai pegar um lápis de graduação muito alto, por exemplo, 6B, igual esse daqui. Vai pintar todo o contorno do desenho. Esse contorno aqui vai servir para colocar em cima do papel onde você vai desenhar. Em cima disso daqui você vai colocar a sua imagem de referência. E vai tirar o decalque. Vou colocar um exemplo da técnica de decalque. Vendo aqui, ó. Repare, aí está a folha de decalque e a imagem por cima. A folha está embaixo dessa imagem. Então você vai pegar um lápis e vai passar por cima. Quando você vai calcar em volta por exemplo, o cara está tirando o olho ali, ele vai ser exatamente o contorno da ponta do lápis ou caneta que está tirando. Basicamente é assim que a gente tira o esboço através da técnica de decalque. Também tem outra parte da técnica da mão livre. É basicamente que você vai treinar através do esboço. Uma ajuda para quem está começando na parte da mão livre é desenhar o desenho com formas geométricas. Já vou passar isso daqui daqui a pouco. Para te auxiliar a parte, porque é bem mais fácil encaixar formas geométricas do que desenhar um desenho na louca. É bem mais fácil. Acho aqui. Agora, basicamente, chegamos ao quinto tópico. Junte tudo e treine muito. Basicamente, você vai pegar a técnica ali, por exemplo, você vai começar pela mão livre. Ah, Daniel, não tenho muito material, vou tentar começar pela mão livre. Você pega essa técnica e vai treinar muito. Então você vai começar com a parte do decalque. Pega essa técnica e treine muito. Treine desenhar o olho, nariz, boca. Depois vai começando a adicionar sombreados aos poucos. Para quem está começando, recomendo o grid. Por quê? Tem aplicativo no celular para colocar quadriculados pelo celular e também tem pelo computador, tablet, entre mais coisas aí. Tomar aqui na mesa para começar a montar um rosto. Seguinte. Começar a esboçar. Vou começar a treinar um exercício para soltar mais a mão. Esse exercício vai precisar de um lápis e uma folha, meio óbvio, né? Vou começar desenhando círculos. Círculos. Vai desenhando círculos. Círculo perfeito, ó. Vou desenhar círculo. Para que, Daniel, começar a desenhar círculos? Começar a treinar o posicionamento.
Quando você já começou a desenhar a parte do círculo, você vai treinar mais ou menos a parte do rosto. O rosto é oval. O círculo serve para te dar uma base boa para quando você for fazer a parte do olho, por exemplo, a menina do olho que é mais arredondada. É mais difícil para quando você não tem uma boa base. Agora vamos começar a desenhar a parte do rosto. Fazer a parte mais oval aqui. A partir dessa oval aqui a gente vai demarcar onde que vai ser a parte da sobrancelha, a parte do olho, a parte do nariz e a parte da boca. Tudo isso a gente vai seguir uma linha central através da técnica da linha guia. Fugiu disso daqui, vai dar errado o desenho. Distância de um olho entre os olhos, ou seja, aqui vamos separar. Por aqui também, ó, para traçar. Também. Sobrancelha. Dica legal sobre sobrancelha, cara. Isso aqui tá na aula lá onde eu ensino o olho realista, eu vou passar a dica também lá, mas eu vou passar aqui só porque essa dica é boa mesmo. Tem o começo da sobrancelha. Tem gente que a sobrancelha tá em cima da parte do olho, tem gente que a sobrancelha tá um pouco a mais. Leva em conta a sua imagem de referência. Mas no caso aqui vamos levar que ela, por exemplo, tá em cima da linha do olho aqui e ela vai acabar aqui no canto. Sobrancelha é para começar a cauda, vai subir até aqui em cima. Por exemplo, a parte do olho aqui. Se você traçar uma linha reta, a parte da menina do olho, do nariz, vai dar bem no pé da cauda da sobrancelha, ó. Ó, o nariz aqui, vai dar bem no pé da cauda. Uma dica legal para não errar o posicionamento da cauda da sobrancelha. Mesma coisa no tá. O olho. Só um exemplo, não estou preocupando em ficar bem bonitinho não, só para te dar um exemplo como montar o rosto na prática mesmo. Mas eu aconselho, faça o grid. Mas treine esse exercício aqui para melhorar mais seu desempenho quando você for fazer o desenho à mão livre mesmo. Aqui, é reto. A boca, mesmo esquema. Da boca aqui, então, tarde. Acabou. Opa, expulso, é. Pegou aqui do meio dos olhos, o meio da menina dos olhos, desceu. Cantinho da boca. Queixo. Agora a gente começa a dar forma mesmo pro bonequinho. Aqui em cima. Distância entre orelha. Isso é importante. Ó, se você prestar atenção no meu rosto aqui, ó. A orelha, ele vai dar bem na parte da sobrancelha aqui, ó. A sobrancelha se pega como base para a ponta da orelha. E a parte do fim da orelha se pega na parte do começo do nariz. Basicamente é isso a dica de hoje. Bem simples, não tem muito erro. Aqui, bateu. Bateu aqui embaixo. Show. Bom, tchau. A parte do cabelinho aqui só para um cabelo.
Cara, basicamente é isso. Se você seguir as proporções aqui, esse exercício vai dar certo. Você quer montar o rosto bem certinho? Usa o grid. Não tem erro. Ah, eu erro muito no meu esboço, eu não sei como fazer. Primeiro você tem que treinar, você tem que entender o seguinte: se você quer fazer um bom desenho, você vai ter que treinar as partes separadas: olho, nariz, boca, cabelo, barba. Vai ter que treinar cada parte separadamente para depois juntar tudo isso no rosto. Não adianta você querer desenhar um rosto logo de primeiro que você não vai conseguir. É muito difícil. Você tem que entender como é que funciona a anatomia. Por isso que eu falei que você tem que treinar em diferentes formas, desculpa, diferentes ângulos. Por exemplo, você está olhando para cima, para um lado, para o outro, para baixo. Treinar isso em diferentes formas. Para você ter controle total disso, para quando você complementar, juntar tudo isso no rosto. Não. Cara, basicamente a aula foi essa. Alguma dúvida a respeito de rosto, como fazer? Deixa a dúvida aí embaixo que eu vou passar respondendo. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com seu amigo aí. Se inscreve no canal se não é inscrito.